O presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul afirma que a burocracia representa um custo muito grande para o Brasil. Ivanir Gasparim declara de que a burocracia é a porta de entrada da corrupção. Segundo ele, a corrupção na política brasileira é o puro reflexo do comportamento da sociedade. Gasparim destaca a questão em entrevista à TV Cidade Farroupilha. Olha, porque é a dificuldade que alguém vem da facilidade, ou seja, existe a corrupção, aquela que você paga diretamente para alguém, pode ser agente público ou agente privado, mas existe também aquela corrupção que você acaba pagando por um escritório de representação, escritório de advocacia ou escritório de contabilidade, ou seja, a própria burocracia é um custo muito grande para o Brasil e que faz com que você fique fora do mercado. A corrupção hoje está muito enraizada, é um sistema que domina o país? Eu não diria que domina o país, mas eu acho que a população tem que pensar, a família nasce dentro dos lares, ou seja, a mais-valia, levar vantagem em tudo. Me parece que a gente fala muito do setor público e a gente esquece no nosso dia a dia. Eu dou exemplo, eu leciono na Universidade de Caxias do Sul e é normal às vezes você passar uma chamada e ter 40 alunos presentes e aparecer 42 na lista de chamada. Não é possível acontecer isso. Me parece que é o início da corrupção. Isso não pode acontecer. A corrupção na política é um reflexo do comportamento da sociedade? Não tenho dúvida. O político não nasce, não veio de fora do país, não veio de outra galáxia. O político nasceu da comunidade. E se a comunidade, nesse momento também, está elegendo pessoas que têm problema com a ficha suja, etc., aquela população também é responsável por isso. Presidente, o senhor acredita que haja algum político que consiga dominar e erradicar a corrupção no país? Talvez seja mais fácil a sociedade fazer isso. Eu acho que está na hora de dar um basta, né? E entender que a corrupção, ela tem que, primeiro, acabar na sociedade e depois ir para o político. Falei há pouco, o político é o reflexo da sociedade. Tem que partir do cidadão. Do cidadão, com o seu dia a dia, né? Ou seja, você não precisa mudar o comportamento quando você está sendo filmado. O nosso dia a dia não é só naquele momento que você está sendo cobrado. Eu acho que isso é muito importante. O senhor disse também durante a sua manifestação aqui na SIX de que são mais de 2.000 horas de trabalho somente para pagar impostos. É pesado demais para o empresariado? É muito burocrático, ou seja, isso significa que você demora 2.700 horas para preparar os papéis para depois pagar o imposto. É muito difícil fazer isso. É aí que entra a parte legal. Fazer o certo devia ser muito mais fácil do que fazer o errado. Eu coloquei isso exatamente porque muitas pessoas acabam fazendo errado porque não conseguem fazer o certo. É aquele jeitinho brasileiro, a gente faz de qualquer forma. Isso aí. Então, a partir do momento que fica mais fácil, e a lei ela tem que nascer para regular algo que já está sendo feito. Eu vejo aqui no nosso interior, quando você vê as agroindústrias sofrendo com a fiscalização, a agroindústria é a legalização de algo que já estava sendo feito. Por que agora fica ilegal? Porque a lei ela foi feita de modo diferente do que era feito. Para fecharmos, muito se fala de que a lei ela acaba dificultando bastante hoje o crescimento, a organização e tudo mais. Está na hora do Brasil ter uma nova constituinte? Eu não sei se é uma nova constituinte, mas eu acho que a lei ela tem que ser um pouco mais real. Ela tem que falar com a sociedade e não simplesmente ser criado por algum grupo de pressão. E hoje que se vê tanto no Congresso como na Câmara de Deputados e também na Câmara de Vereadores são grupos, ou seja, bancada disso, bancada daquilo. Não precisaria ter uma bancada do Brasil.